Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do malvadão Mengão, que está na final da Libertadores 2025. Malvadão, pessoal, foi lá no cilindro e arrancou um empate heróico com um a menos para se garantir na final da Libertadores. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 30/10, atualizando e trazendo esta grande classificação para a final do Malvadão. Boa tarde, gente boa. Nessa semana tão difícil aqui para o Rio de Janeiro, o futebol carioca tem uma boa notícia. O Flamengo está na decisão da Conmebol Libertadores. É a quinta final da história do clube na competição. Contra o Racing, na Argentina. O Flamengo segurou uma pressão danada. O goleiro Rossi foi herói de novo, pegou tudo. Estão chamando ele de Santo Rossi. De uns tempos para cá, saber que ele está ali acalma os corações rubro-negros. É ritual, cada um tem o seu. Vai de uma trave à outra. Não pode faltar o travessão, sinal da cruz, reza pro santo. E quando a bola rola, o santo é ele. Santo Agostinho, Rossi Santeiro. O nome não importa, só se sabe que o milagre está feito. No cilindro de Avejaneda, alambrado é berço. Gerações espremidas, unidas na esperança de voltar a uma final grandiosa. Cantoria, barulho, pirotecnia, cortina de fumaça. É bonito, impressiona, mas só isso não basta. Lugar tão nobre assim precisa ser merecido e conquistado. Está valendo a decisão da Libertadores no dia 29 de novembro. Jorginho cruzou o Atlântico de volta para casa, disposto a isso. Vai viver o que tanto desejou. Orienta, reclama, corre e cuida de cada metro do gramado. Capitão sem faixa, técnico de chuteiras, retrato de um time maduro e seguro, que foi melhor no primeiro tempo, ainda que pudesse empatar para ir adiante. Na ausência de um centroavante, Luiz Araújo arriscou chutes perigosos de fora da área. Passa a esquerda do gol! De dentro dela, com espaço demais, Konechny cabeceou com perigo. Era só o começo da noite agitada do Rossi. Arrascaeta já viveu muitas delas. Quarta semifinal de Libertadores para ele. Conhece caminhos e atalhos. O passe do camisa 10 atravessou a área e encontrou o Varela. Espalma Campeche! Arrasca por conta própria. Cambeses não deve curtir uruguaios. Primeira parte superada, com sustos, mas sob controle. Ninguém duvidava. A pressão do Racing no segundo tempo seria intensa, só que foi insana. Nenhum rubro-negro quis acreditar no cartão vermelho que subiu diante do Plata. Outra vez ele, só 10 minutos. Depois de uma disputa de bola, o equatoriano acertou o Rojo e foi expulso. Ao Flamengo, dos 115 gols no ano, restou defender. Um time levado ao limite, do corpo, da mente. Léo Pereira talvez tenha feito o melhor jogo dele pelo Flamengo. Conteve os muitos cruzamentos e lançamentos da equipe argentina.
Num previsível ataque contra a defesa, um gol bem guardado. Em boas mãos. Da classificação para o mata-mata, a conquista da vaga para a final da Libertadores. O Rossi colecionou momentos decisivos na campanha do Flamengo. Aqui em Avejaneda, saiu como o melhor da partida. Confirmou o protagonismo na competição. Central Córdoba, quarta rodada da fase de grupos. Deportivo Táchira, última rodada, evitou a eliminação precoce. Estudiantes disputa por pênaltis nas quartas. Racing ontem. O esforço que a gente fez lá atrás para não tomar gol e hoje sair com a classificação, não tenho palavras. Muito ambicioso, gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de melhorar, evoluir, aprender e está num grande momento. O Flamengo chega à quarta final das últimas 7 edições da Libertadores. Felipe Luiz esteve em todas as anteriores como jogador. Ganhou, perdeu, ganhou outra vez. Agora vai ser diferente. Da área técnica, uma nova sensação. O ponto mais alto da carreira dele até aqui. 3 como jogador e 1 como treinador. Me deixa muito orgulhoso. Foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Lima tá no roteiro. Tem memória afetiva e jeito de casa. Já sabemos que vai ter invasão rubro-negra de novo em Lima, né? Essa é a quarta final de Libertadores do Flamengo nos últimos 7 anos, gente. E se vencer Palmeiras ou LDU na decisão, o Flamengo vai virar o maior vencedor brasileiro na história com 4 títulos. Aí nas redes sociais... Você, meu amigo, a gente volta a falar de Libertadores da América e a gente vai falar sobre o time que já está garantido nessa decisão. O finalista Flamengo, Ricardo Lai, já está posicionado, mas antes, Fabão, vou pedir para você parear essa reportagem. Te quebrei, né, meu velho? Você foi rápido, ligeiro. Vou pedir para você parear essa reportagem que está lá no GE. Globo, assinada pelo Leonardo Miranda, sobre uma análise tática, onde o Palmeiras pode encontrar brechas para golear a LDU. O Leonardo fez um levantamento aí dos últimos 4 meses da LDU e identificou algumas fragilidades. Inclusive em jogos contra o Flamengo, né, Lai? Porque a LDU não sobrou tanto assim. Apesar de ter ficado na primeira colocação no grupo, os jogos foram muito complicados contra o Flamengo. Inclusive lá no Equador, o time do Felipe Luiz se comportou muito bem. E conta tudo sobre esse dia seguinte, essa festa. O Flamengo já está de volta aqui no Brasil, né? Boa tarde. Fala, Vini, um abraço para você, boa tarde a todos. Exatamente, o Flamengo chegou no início da manhã de hoje aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Foi uma chegada tranquila, né? Alguns torcedores estavam acompanhando essa chegada da delegação do Flamengo e os jogadores receberam um descanso agora de manhã, porque à tarde tem treinamento no Ninho do Urubu. O Flamengo segue na disputa do título do Campeonato Brasileiro, está um ponto atrás aí do Palmeiras, 61 pontos contra 62, e joga no sábado contra o Sport no Maracanã às 9 horas da noite. Mas ontem foi uma classificação com doses de sofrimento e, como diz aqui atrás, né, na sede do clube aqui na Gávea, com raça, amor e paixão, né? Uma das letras aí das músicas mais cantadas pela torcida do Flamengo. A classificação foi assim, o Flamengo entrou em campo e teve que encarar aquela atmosfera de Libertadores raiz, aquele caldeirão, né, temperado aí com a pressão dos torcedores do Racing. Ainda teve, né, o clima de decisão no deslocamento da saída do hotel até o estádio, porque atrasou um pouco a chegada do Flamengo no estádio El Cilindro. O jogo começou 30 minutos depois da hora marcada e o Flamengo não jogou com o regulamento debaixo do braço. O time do primeiro tempo teve chances de fazer gol, abriu o placar, arriscou, só que aí no segundo tempo teve aquela expulsão do Plata, né? O VAR foi acionado, o Plata desferiu ali com o braço próximo da coxa ali do Marcos Rojo, né, o jogador do Racing, aí foi expulso. Aí o time teve que acionar aí o modo espírito de Libertadores, com muito suor, muita entrega. O Flamengo resistiu e a figura do jogo foi o Rossi. O goleiro Rossi fez defesas importantíssimas, difíceis durante todo o segundo tempo. O Flamengo conteve
para a final da Libertadores, a 4ª final em 7 anos, né? Então o Flamengo chegando a essa 4ª decisão e está vivo em busca do 4º título na história do torneio, né? Algo inédito para os clubes brasileiros. Então o Flamengo está aí na disputa para conquistar o tetracampeonato da Libertadores. O Felipe Luiz, na entrevista coletiva, falou desse momento, do grupo, né, que é um grupo competitivo, ambicioso, que busca e busca sempre mais, e que hoje à noite, Vini, pessoal, o Felipe Luiz vai estar tranquilão assistindo ao jogo, tomando um vinho, disse que vai estar tomando um vinho com a esposa e não vai analisar o jogo, né, como treinador do Flamengo, mas sim desfrutar. Pelo menos é a promessa do Felipe Luiz para logo mais Palmeiras e LDU, para saber quem vai ser o adversário do Flamengo na decisão do dia 29 no Estádio Monumental em Lima, no Peru, né? O Flamengo, né, que vai esperar esse adversário, o LDU, né, como vocês falaram, tem uma grande vantagem de 3-0. E o Flamengo, até a decisão no dia 29, tem 6 jogos agendados pelo Campeonato Brasileiro, 2 deles contra o Sport no sábado, e também tem aquele jogo da rodada, né, o jogo atrasado, que vai ser contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Então o Flamengo focado no Campeonato Brasileiro, mas é claro que hoje, né, principalmente o torcedor, desfrutando a classificação para a final da Libertadores, Vini. E tem que desfrutar mesmo, né, Lai? E eu, fosse o Felipe Luiz, faria a mesma coisa. Hoje é dia de desfrutar, de assistir, e depois a gente vai, né? E depois o Felipe Luiz vai trabalhar com calma, analisar os detalhes e tudo mais. Eu tenho uma pergunta para fazer pro Lai. Antes eu vou pedir pro Fabão parear aqui essa reportagem que tá lá no GE. Globo, sobre o áudio do VAR. A Conmebol divulgou agora há pouco, né, essa conversa do VAR ali no momento da expulsão do Plata, dizendo que o jogador do Flamengo deu um golpe na genital do Rojo e justificou essa expulsão por conduta violenta. Lai, não sei se você já conseguiu repercutir aí no Flamengo como que foi vista essa expulsão, porque a gente vê muitas críticas dos clubes brasileiros em relação à arbitragem aqui em competições da CBF. Ontem o Plata dificultou demais o jogo no segundo tempo, o Flamengo sofreu, conseguiu a classificação. Como é que repercutiu aí, tanto para o Plata, essa expulsão num jogo decisivo, quanto essa decisão da arbitragem? Causou estranhamento, né? Principalmente ali no campo, né? O Plata, né, ficou ali sem saber como se comportar, né? Mas houve uma revolta dos jogadores também do banco de reservas. É claro que a gente não teve contato assim com os dirigentes no desembarque da delegação do Flamengo, mas o Plata, o fato é que ele está suspenso para a final, né? A grande decisão, ele não vai poder atuar, mas o que a gente também pôde apurar é que houve por parte da arbitragem um certo rigor, né, nesse lance, algo que para o Flamengo causou estranheza, né, indignação, mas o Plata, né, de fato não vai poder jogar a final da Libertadores no dia 29 por causa dessa expulsão no jogo de ontem no estádio El Cilindro, lá em Avejaneda. Valeu. Ricardo Lai atualizando o noticiário do Flamengo, que já voltou nessa madrugada para o Brasil. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Quem tá feliz aí, pessoal? Grande classificação do Flamengo para a final da Libertadores. Mais uma final para este time, para este elenco, né? Malvadão gigantesco. Foi muito gigante, jogando com um a menos para conseguir esta classificação. Vamos aqui com o jogo aberto, pessoal, atualizando aí as últimas informações do Malvadão, que já está no Rio de Janeiro. Não teve tempo para comemorar, porque não vai ter folga também. Já tem o Campeonato Brasileiro aí logo à frente. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Na hora mais complicada. E ele se mostrou firme, extremamente atento ao jogo, e o Flamengo conseguiu um 0-0, que foi suficiente para estar na final da Libertadores. Cicinho, é para comemorar e muito. Tem que comemorar e muito, né? Porque o objetivo foi alcançado. O título é uma consequência de toda a preparação. Você está na final, então já demonstra que o trabalho está muito bem feito. E o Flamengo, essa equipe forte que nós conhecemos e falávamos antes, né? O Flamengo não precisava ganhar o jogo.
era jogar com sabedoria exatamente para chegar na final. E foi isso que o Felipe fez com sua equipe, armou muito bem. O Flamengo, quando foi atacado, rapidamente contra-atacou, assustando o adversário, mostrando que é o Flamengo, e isso daí fez com que o jogo se tornasse favorável para o Flamengo. Vale ressaltar que foi uma semifinal de goleiros, né? Que aqui quem apareceu foi o Cambesse, lá foi o Rossi e também o Cambesse. Então, assim, duas equipes que os seus goleiros aí ajudaram muito nesse brilhantismo da competição, mas o Flamengo foi merecedor de estar na final. É merecedor de estar na final. Ronaldão, passou muito fácil pelo meu Inter nas oitavas, sofreu diante do Estudiantes e foi melhor que o Racing nessa decisão. Agora que venha ou LDU ou Palmeiras para o Flamengo. É porque teve um divisor de águas com o Córdoba, né? Em casa. Uma situação difícil o Flamengo. Depois eu comecei a ver o seguinte, o sistema defensivo do Flamengo é avaliado pelo Rodrigo Caio. Porque é uma linha de zagueiros maravilhosa, mas a forma que eles andam, que eles conduzem o meio de campo, empurram o meio de campo, muitas vezes eles até pressionam para não ter muito espaço no time do Flamengo, e o time do Flamengo não dá espaço. Então, quando você tem esse setor forte, atuante, em que os dois zagueiros, eles atuam ali, um olhando para o outro, tendo a confiança, colocando a equipe para jogar, recuando, e quando teve a expulsão, ficou mais fácil, porque aí fizeram duas linhas de 5, e aí foi só cadenciar a bola e o lugar onde estava essa bola, os dois zagueiros bem posicionados, um goleiro espetacular, e é o que você disse. Eu assino embaixo, menina Renata. O goleiro de time grande pega a bola do jogo. Agora, quando tem uma, duas, três, ele também tem que pegar. E foi o caso do Rossi. Que goleiraço! E muitas vezes, quando vai pra sorte, porque foi pra sorte, algumas vezes no pênalti, ele vai lá e pega. Fala, ó, bate aí direitinho, que eu pego duas aqui, eu pego. Goleiro de time grande é assim. Agora, eu vou ressaltar mais uma vez esse setor defensivo do Flamengo. Que time, andando em campo, empurrando, jogando na casa do adversário sem ter medo. A bola não pegou fogo no pé do time do Flamengo. Então, parabéns aos envolvidos, que é o Rodrigo Caio e também o Felipe, que é um baita de um treinador. Claro que quando você se classifica, Edu, para uma final, é o coletivo que vale. Mas no primeiro jogo, o Carrascal acabou com a partida, fazendo gol. Ontem ele foi sacrificado, porque o Danilo entrou no lugar dele para recompor a defesa. Mas o Flamengo, que só tomou no Campeonato Brasileiro 16 gols até agora, tem esse sistema defensivo forte, eu concordo com o Ronaldo. Mas ontem todo mundo se doou, todo mundo ajudou a manter o 0-0, principalmente o Rossi, estar na final. E era um jogo de superação, Renato. Era um jogo onde que qualquer esforço era válido, até porque você está um passo para a final e para ser campeão. Então, eu acho que o Flamengo ontem jogou de uma forma inteligente. Os jogadores experientes chamaram a responsabilidade. O Jorginho, você via o posicionamento dele, a bola não queimava, como o Ronaldo falou. Os zagueiros saindo jogando, o Rossi dentro da pequena área saindo jogando. Então, isso mostra que o time estava confiante, o time sabia o que tinha que fazer, né? E esfriou muito bem o jogo. Por mais que o Racing queria sair e tal, e só tinha aquela bola longa para raspar do Martínez, então eles já sabiam que isso poderia acontecer e marcou muito bem. Então acho que o Flamengo no meio de campo, né, o Pulgar com o Jorginho, né, você pega o Arrascaeta, até mesmo os jogadores no meio de campo se encontrando, o Carrascal vinha muito também para jogar, e isso acabou dificultando a equipe do Racing, e aí, né, parecia que tocava em mim, passava. A bola não queimou, então parabéns pela classificação. O Flamengo jogou muito bem e as poucas vezes que o Flamengo errou no posicionamento, tinha um goleiro ali para pegar as bolas. E lutou contra uma atmosfera linda da torcida do Racing. O El Cilindro estava lotado, pulsante. E o lance emblemático da partida foi a expulsão do Plata. E a gente vai aproveitar para, inclusive, acompanhar como foi essa comunicação entre o Piero Mazza, o árbitro principal, com o VAR. Vale. Ahí, sobre todo, mira. Adelante, después de que cae. Estoy viendo. Vivo. Todo chequeado. Lateral. Ojo. Mira este gol, le pegó un combo, compadre. Vale, tenés que echar. Para, dice, ¿a quién? Hay un combo fuera de la cámara. Fuera de cámara. Vale. Está todo fuera de la cámara. Acá, mira, cuando cayó mírame, Felipe. Expulsó el 50 de Flamengo. Ya, necesitamos capaz que la Beauty. Ah, está muy lejos esto. No. Hay que buscar acá con alguna que nos enfoque cuando cae.
para mí conducta violenta, Juan Lara. Acá, dale adelante. Sí, es el que está caído, el que... Cuando se para, dale adelante, dale adelante, dale adelante, dale adelante, dale adelante. Vamos a buscarlo primero. Acá esto ya lo vi, pasó, le pasó a llevar con la mano, no es nada. Y es cuando se para Plata. Exacto. Tenemos que darle adelante, adelante. Todavía no se para, todavía no se para. Todavía no se para, todavía no se para. Lo fue a buscar Rojo, lo toma el... Ya, dale. Lo levanta Rojo y le tira un manotazo. Háblale tú, Edson. ¿Qué hiciste? ¿Pero qué le hiciste? Nacho, Aquí, mira. Mira, con Piero. Pero espera. Ahí está, solo esa cámara tenemos. Ahí llega. Piero, te escucho. Dame, Lara. Nacho. Dime, Piero, ¿qué quiere decirme? No, dime tú, no te escucho. Me estás hablando. Perfecto. Es la que mostró el programa. Vale. Mira, Lara, el jugador de Racing E se você pudesse criar o seu próprio site só dizendo é assim que eu quero? Pois, realmente as imagens não são boas, hein? Elas são cortadas, mas eles chegaram a essa conclusão. Teve a chance de uma revisão e acabou que o Plata foi expulso. Edu? Não, ai, Plata. Exigência, rigor ou bem expulso? Qual é a sua opinião? Não, foi muito rigoroso para mim, Renata. Eu não expulsaria, não daria vermelho para o jogador do Flamengo, até porque ele foi também provocado, né, para levantar. Então, acho que ele não tinha força realmente para atingir o jogador do Racing. Então, para mim, muito rigoroso o vermelho. Ronaldão. Rigoroso também, eu achei. Muito, porque ele acaba tomando um chute na cabeça ali, enquanto passa pegando ele. E depois ele é o cara que tenta puxar ele do chão, levantar o cara à força. E agora, o tapa que ele deu chato, não era pra tudo hein? isso, né? Como ele é chato, como ele vai pra cima, fala, gruda nos adversários. É um adversário chato que não tem bom sentido nesse caso, né? Fica o tempo inteiro ali provocando. Exatamente. Não, é que eu fiquei imaginando aqui o VAR passando a instrução, né? A tocada do balão. Mas assim, não tem uma imagem conclusiva e outra. Não tinha um posicionamento para colocar uma força excessiva num possível golpe aí. E se você analisar bem a câmera mesmo, o jogador do Racing, quando derruba ele para chegar nesse momento, ele passa e dá uma esbarrada na cabeça dele, sim, do Plata. Então, assim, eu também não expulsaria, não. Mas correu muito risco o Plata, né? Não precisava, Tá né? fora da final, um jogador importante que é sempre acionado pelo Felipe Luiz e que não vai jogar a grande decisão. Será que vai conseguir anular esse cartão aí, Não. o Flamengo? Já anularam um, vai anular dois. Esse eu não acredito. Não tem como, né? Porque é uma expulsão questionável, mas não é injustificável, não é? Agora, o próprio Marco Rojo foi expulso no lance envolvendo o Léo Ortiz, só que com a revisão do árbitro no VAR, ele acabou retirando esse cartão vermelho e depois, na sequência do jogo, ele acabou levando um cartão amarelo, inclusive. Era um que ele já tinha acertado o soco. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais um conteúdo pessoal aqui, trazendo uma notícia sobre o técnico do Racing, né? Com todo respeito, prometeu tudo e não entregou absolutamente nada, é por isso que você não deve falar demais, falar e fazer pouco, né? Técnico do Racing chora em coletiva após a eliminação diante do Flamengo. Decepcionei, meu povo. No Maracanã, minutos depois da derrota por 1-0 no jogo de ida, Gustavo Costas cravou que o Racing iria para Lima disputar a final da Libertadores. Gustavo Costas disse que o Racing iria a Lima, mas quem vai é o Flamengo, primeiro finalista da Copa Conmebol Libertadores, torcedor do time que comanda o treinador argentino chorou em sua primeira declaração na entrevista coletiva após o empate por 0-0 no Cilindro. Boa noite a todos. Na verdade, não tenho muita vontade de falar sobre o jogo. Os garotos deram tudo de si. Como sempre digo, eu iria para a guerra com eles e quero muito agradecê-los pelo que fizeram. Jogamos como um time. Não vamos ficar repetindo a mesma coisa e quero agradecer a torcida pelo grande apoio que nos deram. Estivemos tão perto, mas não conseguimos. Decepcionei meu povo, afirmou entre lágrimas. Costas lembrou os títulos da Sul-Americana e da Recopa conquistados contra os brasileiros Cruzeiro e Botafogo e disse que seu grande sonho era ser campeão da Libertadores. O treinador destacou a entrega de seus comandados e citou o centroavante Adrian Maravilha Martínez, que foi a campo bastante debilitado. Costas ainda lamentou o gol do Flamengo no fim do jogo de ida do Maracanã. Pessoal, falou demais.
O que eu digo aos meus jogadores, agradeço-lhes pela vida, jogaram com músculos lesionados, maravilha. Martinez com o joelho quase fraturado, com febre, deixaram tudo em campo. Poderíamos ter jogado bem, mal, estávamos perdendo, mas os torcedores têm que estar muito felizes. Eles os representaram da melhor maneira contra um grande time. Dá pena aquele gol no último minuto, mas demos tudo de nós. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!